Quero convidar você a permitir com que o Espírito Santo de Deus encha mais o nosso coração. Enche mais um pouquinho o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Então nós vamos lá. A chegada do reino com poder. O que é que nós estamos estudando? Atos dos Apóstolos. Atos da igreja primitiva. Atos do Espírito Santo, baseado no livro de Atos que nós temos na Bíblia. Então, Atos, o livro de Atos, pode ser considerado Atos dos Apóstolos, Atos da igreja primitiva e também Atos do Espírito Santo. Os dois mais aceitos, como título, Atos do Espírito Santo e também Atos dos Apóstolos. Eu acho que quase todas as Bíblias vêm com o título, Atos dos Apóstolos. Então está mostrando o início da igreja primitiva, as ações dos apóstolos após a ascensão de Jesus, amém? O livro de Atos é o primeiro depois dos evangelhos, Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí depois nós temos, então, Atos dos Apóstolos, já mesmo numa sequência abençoada e poderosa. Inicia com a ascensão de Jesus ao céu, depois do arrebatamento. E nós estamos então estudando um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E qual o propósito de estudar Atos dos Apóstolos? É a gente olhar para a referência de quem nós somos como igreja, né? Quando nós vamos olhar para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja que é cheia do poder do Espírito Santo. E hoje no capítulo 2 nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, mas nós vamos olhar para a igreja, vendo uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, e entender na prática como é viver cheio do Espírito Santo. O que uma igreja cheia do Espírito Santo vai enfrentar? Nós vamos ver lá. O que uma igreja cheia do Espírito Santo ela vai fazer? Como que eles viverão? Como que acontece tudo isso? Então, debaixo dessa imensa obra que nos vai impulsionar de forma poderosa, creio eu no Senhor, nós vamos ver vários comportamentos da igreja primitiva que vai nos dar um exemplo de como devemos ser e até nos ajudar a fazer uma avaliação de como nós estamos sendo a igreja desses últimos dias, amém? Então, o que nós vamos ver durante o decorrer desse tempo que nós estamos vendo, na verdade, é isso. Hoje nós estamos no capítulo número 2, a chegada do reino com poder. O que é isso? Basicamente, agora é um tempo de manifestação do reino de Deus, uma vez que Jesus ele veio manifestar. Jesus fala, é chegado o reino de Deus, amém? Jesus ele declara isso de forma muito severa, constante, é chegado o reino de Deus. A partir do momento que Jesus ele vem, então há uma manifestação agora do reino de Deus de uma forma mais intensa e poderosa para a nossa vida. Aí Jesus ele pega e entrega o poder aos discípulos com o Espírito Santo. Agora então é chegado o reino de Deus com poder, a manifestação do poder do Espírito Santo agora constante na nossa vida, marcando esse novo tempo da manifestação do reino de Deus, através de uma manifestação de poder com a presença do Espírito Santo. Por isso o título agora, a chegada do reino de Deus com poder. Então os discípulos recebem um revestimento de poder para poder manifestar o Evangelho, por isso esse título agora, então a chegada do reino com poder, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? O batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que é necessariamente o dia de Pentecostes? Alguém sabe? Dia de Pentecostes? Nós falamos recente aqui na igreja sobre isso, numa ministração um dia desse. Dia de Pentecostes? Não percebi, moçada. O dia que o povo de Deus recebeu o batismo do Espírito Santo. Amém. Nesse evento exclusivo do Pentecostes, o povo recebeu o batismo do Espírito Santo. Mas o Pentecostes era uma festividade. Era uma festa. A festa do Pentecostes. Amém? Então a festa do Pentecostes já acontecia. E nesse episódio que está acontecendo, a festa do Pentecostes, é descido do Espírito Santo. Tanto que nós vamos ler no livro de Atos. Vamos ler então um pouquinho no capítulo de número 2, por favor. Pode começar lendo aí, depois nós paramos aí. Logo nós sentimos aqui que conclui e nos dê uma direção aqui então. Queria pedir um irmão que lesse, por favor, Atos capítulo 2, verso número 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento feito impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as
quais pousaram sobre cada um deles. Amém. Segura aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então estavam no evento da festividade do dia de Pentecostes. Então, ao cumprir-se esse dia, então, acontece o advento, o derramamento do Espírito Santo. Mas nos mostra então que já era uma festividade. Pode continuar, por favor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Presta atenção, versículo número 5 agora. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. Amém. Só que aí, segura aí, nós já vamos navegar aqui pelo texto, mas o que nós estamos esclarecendo aqui agora é o dia de Pentecostes. Era uma festa, a festa do Pentecostes, que estava acontecendo, e dessa festa nós temos no versículo número 5, mais um evento. Estavam orando, estavam ali, várias pessoas de outros lugares estavam ali naquele dia, por causa dessa festividade que acontecia. Então, por causa dessa festividade, existiam pessoas de todos os lugares. Esse é um propósito exclusivo de Deus, de manifestar no dia de Pentecostes. Olha que interessante isso aqui. Deus prepara um ambiente específico, um momento específico, derrama o Espírito Santo. Aquilo ali acontece, a grande conversão que nós vamos ver também, mas já adiantando aqui, depois aqueles povos voltavam para suas terras, e quando eles voltavam, já voltavam cheio do Espírito Santo, convertido ao Senhor Jesus, e propagavam o Evangelho por lá também. Assim nasceram inclusive algumas igrejas, entende que algumas igrejas nasceram assim, por causa da pregação do Evangelho. Então o que está acontecendo é no dia de Pentecostes. Pentecostes então era uma festa, entre as festas que o povo celebrava, as mais conhecidas, as festas dos pães asmos, é a festa do Pentecostes, a festa da colheita e a festa da Páscoa, que são as três festas mais conhecidas desde o Antigo Testamento, quando o povo ele sai lá do Egito. Então, o que nós estamos vendo nesse dia? Então está acontecendo esse evento, e nesse evento exclusivo acontece a descida do Espírito Santo, aquilo que a irmã Sara citou ali, que o povo recebe o Espírito Santo. Amém? Então Atos 2, capítulo 1 ao 4. Que dia? O dia de Pentecostes. Quem está reunido ali? Os apóstolos. Amém? Estavam reunidos ali os apóstolos. O capítulo 1 vai falar sobre isso também, que era a multidão dos que estavam ali perseverando em oração, era de aproximadamente 120 almas. Amém? Como aconteceu? De repente, como um vento forte e impetuoso, é o que nós vemos ali. De onde veio isso? Veio do céu. Esse é a base daquilo que nós estamos vendo aqui dentro desse evento. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que aconteceu ali nos dias de Pentecostes? Pentecostes então não é o dia da descida do Espírito Santo. Pentecostes é a festa, é o evento que acontecia. E no dia de Pentecostes, nesse evento, acontece então o cumprimento da promessa, o povo recebendo o Espírito Santo. Então, o dia de Pentecostes, ele é marcado pelo dia que o povo recebe o Espírito Santo, mas não é necessariamente o dia que o povo recebe o Espírito Santo. Amém? Entendido, né? O que eu estou querendo dizer é que o dia de Pentecostes não é uma referência sobre a descida do Espírito Santo. Amém? Já teve o dia de Pentecostes antes do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Mais alguns detalhes aqui. O som como de um vento, línguas como de fogo. Vento e fogo são usados em aparições divinas, representando a presença e a ação do Espírito Santo. Vamos a uma passagem que nos mostra isso. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 e depois o versículo 14. Queria pedir que o irmão Ágil lesse aí, por favor. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem. E disse-lhe o vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego e o respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. 14. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso, e cumpri, diz o Senhor. Amém. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que
é uma presença, representando a presença e uma ação do Espírito Santo. Ezequiel então 37, versículo 9 e versículo 14, nós estamos vendo uma profecia do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Então o que ele está dizendo? Ele está profetizando ao vento, mas não é ao vento, né? É uma simbologia da ação do Espírito Santo. Então vem dos 4 ventos, né? Vem o vento do exato, o modo como ele profetiza ali, está falando e citando, né, sobre vento, mas na verdade é uma ação do Espírito, está profetizando sobre o Espírito. Então uma representatividade. Por isso, não é que é o vento, é a manifestação, não, é uma representatividade do que aconteceu ali. Então, quando nós olhamos ali, bem destacado, como um vento forte, como línguas de fogo, então são expressões que estão sendo usadas aí. Isso indica que não era fogo, era algo parecido, não literal, amém? Então não é que teve um fogo lá, então não, era parecido, era uma manifestação poderosa parecida. Então quando olhar, parecia chamas de fogo descendo meio, era algo poderoso, não um fogo literal, porque senão tinha causado até um estrago, mas era um fogo espiritual. Então era simbologia como fogo, era parecido, é algo para nós entendermos essas ações poderosas que estavam acontecendo ali. Agora nós temos mais em Mateus capítulo 28, versículo de número 1 a 3, por favor. Alguém que encontrar para ler. Depois do sábado, quando já rompia a manhã do domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rodou para o lado da pedra da entrada do túmulo e sentou-se nela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Amém. O que nós estamos vendo aí? Mais um exemplo. Houve o que? Um estrondo. Aí depois o rosto dele parecia o quê? Relâmpago, né? Parecia que estava brilhando. Então era algo extraordinário que estava acontecendo ali. Então mais um exemplo de quê? Manifestação de quê? Quem estava aí? Era um anjo, fazendo o quê? Manifestando a vontade de Deus, uma comunicação com as mulheres que estavam ali, procurando ver onde estava Jesus. Então, nós vimos mais uma vez sobre essa manifestação. Então, parece isso, não quer dizer que está relampeando, é um anjo que está passando ali, não. Isso são ações da natureza. Tá? Então, as grandes trovoadas e tal, que não sei o que, é Deus falando e tal. Deus pode até comunicar no meio de umas trovoadas dessas. Inclusive, quando Deus comunica com o povo de Israel, lá no deserto, né, Deus, no monte Sinai, aquilo foi trovoada, as nuvens baixou, o negócio ficou estreito, tanto que o povo nem ousava chegar lá perto com medo de morrer. Então foi mesmo estreito. O povo falou assim: olha, Moisés, faz o seguinte, sobe lá, resolve lá pra gente, traz de lá a mensagem, que nós não vamos subir lá em cima não, porque lá o negócio está estreito lá. Então era o que? Manifestação de Deus falando também, pareciam as trovoadas e tal, e trovoava mesmo e tal, Deus falando, mas nem todas trovoadas e tal é Deus falando, amém? Então são ações extraordinárias de Deus que acontecem, Deus fazendo algo extraordinário com propósitos, né? Sim, com propósitos, mas não é toda trovoada, todo relâmpago que é um anjo que está passando, que não, isso aí não, tá? Senão daqui a pouco não vamos ficar dentro de casa, não, uma trovoada, um relâmpago, a gente já vai começar a dar glória, não, vamos com calma, tá? Mas simbologia para a gente entender, tá? Então o vento, como um vento, forte e impetuoso, como língua de fogo e tal, é isso que estava acontecendo ali, amém? Glória a Deus? Então vamos lá, já vamos adiantar, o que significa ser cheios do Espírito Santo? É estar sob o controle do Espírito Santo. E todos foram o que? Foram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram sob o controle do Espírito Santo. Amém? Então receberam uma porção poderosa do Espírito Santo e eles submeteram a vida deles à ação do Espírito Santo. Então estar cheio é estar sob a direção, debaixo da direção do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo.
não é manipulado, é controlado. O que é isso? É você, para responder ao Espírito Santo, você tem que dar lugar. Não adianta estar cheio e não responder. Ele não vai fazer com que você faça. Você tem que dar um passo respondendo aos impulsos do Espírito Santo. Então, alguém que está cheio do Espírito Santo, ele está sujeito à ação do Espírito Santo. Ele permite com que o Espírito Santo de Deus faça. Amém? Então, está cheio do Espírito Santo isso. E o que passaram a fazer? Olha o que o texto então nos relata, no verso número 4, né? Falar em outras línguas. Aqui acontece um evento extraordinário, um fenômeno coletivo plural, outras línguas. E no grego, eterias, glossares, versículo número 4. Idiomas de outras nações sem nunca ter estudado. O que acontece aqui? Algo espetacular que o Senhor está fazendo. Está cheio de pessoas de outras nacionalidades reunidas ali. Deus está manifestando um novo tempo agora, né, a respeito do reino de Deus. Jesus vem e estabelece a nova aliança, um novo modo de relacionamento com Deus, através do sangue precioso de Jesus. Ninguém mais vai a Deus se não for através de Jesus. Só Jesus. Antes, no Antigo Testamento, as leis, os sacrifícios, perdão dos pecados, sacrifício pelo pecado. Hoje, no Novo Testamento, o único cordeiro que é capaz de nos levar a Deus, Jesus, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso único cordeiro, o suficiente. Então, para ir agora é através dele. Então, esse reino de Deus, através de Jesus, precisa ser manifesto. Porque havia judeus piedosos, não é isso que nós lemos? Piedosos, no versículo número 5, né? Havia judeus piedosos de várias partes, que estavam ali, que precisavam dessa mensagem, mas eles não falavam a mesma língua. Então como que eles iam receber se não falavam a mesma língua? Aí o povo está lá orando, e aí o Espírito Santo vem, como um vento forte, impetuoso, um barulho, um estrondo poderoso, e eles começam a falar em outras línguas. Começa ali um ambiente de oração profética, adoração, manifestação da glória de Deus. E aí quando eles começam a falar isso em outras línguas, essa ação específica aqui, nós já vamos tocar nesse ponto também, essa ação específica aqui era a língua estranha, mas de um outro idioma, onde as pessoas conseguiam perceber claramente o que estavam falando. Amém? Nós já vamos ver uma observação a respeito da língua estranha, né? A língua, o dom de diversidade de línguas, mas de variedade de línguas, onde há uma língua onde outras pessoas não entendem. Amém? Mas agora o foco aqui é uma ação do Espírito Santo para manifestação do reino de Deus. Então, o povo está falando e as outras pessoas estão ouvindo. Vamos continuar no texto aí, por favor? Onde você tinha parado? Versículo número 6, se não me engano. 7. Estavam todos atônitos e admirados, dizendo: Vejam, não são galileus esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Amém. Só que aí, então o que está acontecendo aqui? Os não são galileus, não são lá de Galileia? E como que eles estão falando na língua que nós entendemos, nós que estamos de várias outras partes? Como que nós estamos entendendo na nossa língua materna tudo aquilo que eles estão falando? Então, o que está acontecendo aqui é uma manifestação do reino de Deus através dos discípulos para alcançar também outras pessoas. Então, o revestimento de poder está vindo de uma forma poderosa e extraordinária. Não é só os discípulos agora que estão recebendo a força, a autoridade para poder continuar pregando e ensinando a palavra, não. É outras pessoas recebendo as boas novas do Evangelho. Então, está acontecendo aqui algo poderoso do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem e concede línguas estranhas àquelas pessoas que estavam ali orando. Os discípulos de Jesus que estavam ali orando recebem essas línguas e começam então a orar, a manifestar o reino de Deus, a glorificar o nome de Deus, a falar sobre o propósito do reino de Deus em outras línguas, e todo mundo começa a entender aquela mensagem. Então, irmãos, estava ali o irmão orando uma língua estranha, a língua que ele fala, mas aí outra pessoa entendendo, interpretando, e todo mundo conseguindo compreender e entender a mensagem, e aí aquilo foi atraindo as pessoas para aquele lugar. Amém? Então esse é o evento extraordinário que acontece aqui. Não confunda isso, por favor. É uma ação do Espírito Santo, num dom de variedade de língua, mas não é exatamente como sempre manifesta aqui na igreja.
Às vezes na igreja você pode estar falando uma outra língua, onde não necessariamente é um idioma conhecido aqui na terra, amém? Vamos a essa referência, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo número 2. Não abrimos muito aqui sobre isso, mas só para nós entendermos aqui a diferença dessa manifestação aqui, de uma variedade de língua, amém? E isso inclusive tem sido argumentos de pessoas querendo rebaixar, né, o dom de línguas estranhas hoje praticado nas igrejas pentecostais. Não existe línguas estranhas. Aí, línguas estranhas foi só lá aquele dia, mas com o propósito de pregar para outras nações. Então não tem isso mais. Não, nós vemos agora o apóstolo Paulo falando para os irmãos em Coríntios. Ele está falando um relato extenso sobre os dons espirituais, que inclusive nós estudamos recente também. E agora nós vamos ver então esse episódio exclusivo aí no versículo de número 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios, por favor. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Amém? De fato, ninguém o compreende, pois em mistério fala diretamente a Deus. Amém? Então, há uma diferença. Quem opera é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Mas só para a gente entender, pode ser uma mesma pessoa que tem o dom de variedade de línguas, que recebeu esse dom, ele pode falar também numa língua, num idioma, ser usado para alcançar outra pessoa, sem nenhum problema quanto a isso. Um dom não impede o outro aqui. A menção variedade de língua não está limitando. Não, só vai falar X língua, só vai falar se for. Não. Aqui é o Espírito Santo com dom de variedade de línguas, e inclusive pode ser uma língua nacional, uma língua de uma nação, amém? Como aconteceu no dia de Pentecostes, amém? Então, só para ficar bem claro aqui, que não limita-se a essa ação do Espírito Santo. Há uma edificação também, como nós já vimos sobre os dons espirituais, de edificar nós mesmos, não necessariamente falar em línguas para pregar para outras pessoas, amém? Entendido? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, quem ouviu essa pregação? Povos de todas as nações debaixo do céu que estavam ali. Então havia povos de diversas nações que estavam ali reunidos. Foram os que ouviram, né, aqueles homens falar em outras línguas. Em que língua ouviram? Né, na sua própria língua. O que ouviram? As grandezas de Deus, em língua conhecida, versículo de número 8. Né? Pode continuar então, por favor? Atos 2, verso 8. Outro irmão pode ler, quiser ir, pode ler, fica à vontade. E como nos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pagos, medos, elamitas e outros naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como nos ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Então, o que eles ouviam? Ouviam falar sobre as grandezas de Deus. E ouviam na sua própria língua materna. Isso quer dizer que o quê? Pessoas já tinham ali descendentes de outras nações. Ou seja, era um povo dali que tinha ido para outro lado, que já tinham tido filhos, ou que homens que tinham origem dali, que já tinham nascidos em outros lados, em outros lugares, que estavam ali ouvindo falar sobre as grandezas de Deus na sua própria língua, na língua origem de cada país. É algo extraordinário que acontece aqui, com o propósito, como nós já falamos, da manifestação da glória de Deus. E eles estão ouvindo o quê? Sobre as grandezas de Deus, sobre o amor de Deus manifestando o reino de Deus. Amém? Então, qual foi a reação deles? Como nós já falamos ali, como nós já ouvimos, né, nos versículos lidos, que alguns ficaram perplexos, admirados, outros ficavam zombando. Eles estão bêbados, embriagados. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter aqueles que reconhecem a obra de Deus e aqueles que não reconhecem a obra de Deus. Quem se levanta e prega? Depois desse alvoroço todo, o texto vai continuar narrando que alguém se levanta então e começa a falar.
é já o versículo seguinte, não é? A irmã está aí? Pode continuar então, por favor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vives pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Amém. Só que aqui, tá bom, já dá para a gente entender aqui que nós estamos falando por enquanto. Então, quem se levanta e prega? O apóstolo Pedro. A gente observar o capítulo 21 de João, que nós ministramos inclusive no domingo, vai falar sobre uma ação no encontro de Jesus pouco antes desse evento aqui. Pedro, ele está mesmo já pronto para desistir, inclusive ele volta a pescar peixe, aquilo que não era, né, o que Jesus tinha falado para ele, que a partir do momento ele não ia ser mais pescador de peixe. E aí nesse evento exclusivo aqui acontece o quê? A descida do Espírito Santo, são todos revestidos e tal, e Pedro, que havia negado Jesus há pouco tempo atrás, agora se levanta no meio da multidão e manifesta, e aí ele começa a pregar. E aí ele começa a declarar a respeito das coisas de Deus. Então há uma mudança extraordinária aqui de comportamento após o revestimento do poder do Espírito Santo. Amém? Então ser revestido com o poder do Espírito Santo é essencial para que a nossa vida ministerial, nossa vida com Deus, ela tenha, né, uma boa caminhada, para que nós tenhamos êxito na nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então ser revestido com o poder do Espírito Santo. Então, quando eles são revestidos com o poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro toma aquele lugar e ele começa a pregar, ele começa a falar sobre a grandeza de Deus e sobre o que está acontecendo ali. Eu vou está embriagado, não sei o que, mas como pode, gente, ainda é cedo, de manhãzinha, o povo não dá para estar embriagado ainda, calma, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Então ele está explicando tudo ali, ele começa a falar que ali se cumpre então a profecia de Joel, capítulo de número 2. Amém? Amém. Quem lembra da profecia de Joel, capítulo número 2? Amém. Nossos filhos profetizarão. Na verdade, ele narra aqui, é como se fosse uma repetição do que está lá. Naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, um detalhe muito importante aqui. A profecia de Joel, capítulo número 2, não está de toda concluída aqui. Amém? Partes dela conclui aqui, até porque depois a lista é extensa, então não foi toda concluída, não foi todo nesse dia, então parte dela sim se cumpre aqui, e existe mais alguns eventos sobre a profecia de Joel, capítulo número 2, que ainda estão por se cumprir, mas necessariamente parte dela se cumpre aqui, amém? Palavra do apóstolo Pedro. Já vi ele falar, não é sim. O apóstolo Pedro falou a palavra que Deus declara. Então, é sim um cumprimento. O cumprimento da profecia, então, Joel capítulo número 2, é o cumprimento da profecia, ou melhor, o que acontece em Atos capítulo 2 é o cumprimento da profecia de Joel capítulo número 2. Amém? O que acontece é o quê? Que naqueles dias, inclui, que eu tenho falado aqui no escudo de ensino, os últimos dias corresponde à última era, desde a ascensão de Jesus, morte e ascensão de Jesus, nós entramos nos últimos dias. Então por isso o profeta vai dizer, naqueles dias, que inclui essa era que nós estamos vivendo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então não é só sobre os discípulos, amém? Não é que tinha, olha, vai ter um dia, a profecia não é assim, vai ter um dia que eu vou derramar do meu Espírito Santo e vai encher toda a carne e tal, e vai acontecer. Não é só naquele dia. Não, nós temos que entender a profecia, que nesses últimos dias, nesse tempo, o Espírito está derramado sobre toda a carne, está disponível para todos aqueles que quiserem o Espírito Santo.
E como que recebe o Espírito Santo? Aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, entregando a vida para Jesus. A partir do momento que entrega, recebe como penhor da salvação o Espírito Santo. Então, entendemos isso, é derramado naquele dia, mas compreendendo os nossos dias, está disponível para nós. Amém? Então não é algo, um evento que aconteceu lá, pronto e acabou, não. Amém? Glória a Deus. Então, entendendo isso, o que significou esse evento? Era o cumprimento da profecia. Era o cumprimento da profecia, né? Essa profecia que nós estamos falando aí, esse derramamento do Espírito Santo. Amém? Sobre quem Pedro pregou, né? Pedro pregou, né? Mudar aquilo ali. Sobre quem Pedro pregou? Jesus, o Messias exaltado e a sua glorificação. Amém? Então ele começa um discurso. A pregação ela é um bocado extensa para nós lermos tudo aqui, mas serve de referência para nós entendermos. A base da pregação é Jesus, o Messias exaltado e a sua glorificação. Então fala sobre o propósito da manifestação de Jesus. Porque o que o povo precisa é o quê? Eles precisam de reconhecer Jesus como suficiente Salvador. Então qual a primeira lição que a gente aprende? Qual é o foco da nossa pregação? Qual é o foco? Jesus. Ele é o centro. Pregação que não seja cristocêntrica, que Cristo Jesus não esteja no centro, não é pregação do Evangelho, é qualquer outra coisa. É discurso, é isso, é aquilo, mas pregação do Evangelho de Cristo Jesus deve ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro da pregação. Então tem que ser direcionado para Ele. Ele é o foco. Irmão, se as pessoas não conhecerem Jesus, elas não terão a vida eterna. Então não adianta você falar do reino de Deus, que vai ser maravilhoso, se você não mostrar que para pertencer ao reino maravilhoso de Deus, você tem que estar em Cristo Jesus. Não adianta você falar da prosperidade que tem aqueles que estão em Cristo Jesus, da prosperidade do reino de Deus, se você não ensinar que a única chave de acesso, a única porta que tem é Jesus. Por isso o apóstolo Pedro, ele inicia falando de Jesus, e ele fala de Jesus, e ele direciona o povo para Jesus, porque só Jesus é a salvação para eles. Então eles estão interessados naquele grande movimento que aconteceu. Então Pedro está direcionando ele, falando: olha, Jesus é a porta para esse mistério poderoso, vocês estão vendo aí. Amém? Então uma pregação cristocêntrica, ele fala sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o Messias, sobre a glorificação de Jesus. Qual o propósito desse batismo do Espírito Santo? Amém? Nós já estamos avançando aí. Foi um sinal do cumprimento da promessa aos judeus e ao mundo, tá? Aquilo que nós já lemos em Joel capítulo 2, versículo 28, versículo 32. Também em Lucas 24, versículo 49, parte da promessa. Um irmão para a gente, por favor. Lucas 24, 49. Tá? Tudo relacionado a isso, a derramar do Espírito, a uma promessa. Então, aquele que lê o cumprimento da promessa. Então, só para frisar mais uma vez, Lucas 24 e 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, glória a Deus. Então, o que é essa promessa, né? É o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo em si, porque o Espírito Santo já existia. O Espírito Santo, ele é parte da divindade. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Tudo muito claro. Então a promessa não é que vai ser criado um novo Espírito Santo, não, a promessa aqui é o Espírito Santo agora é o tempo de habitação do Espírito Santo. E o que difere do Antigo Testamento? Difere do Antigo Testamento que agora é habitação, não é visitação. No Antigo Testamento o Espírito Santo visitava os profetas. O Espírito Santo não habitava nos profetas permanentemente, ele só visitava. Aí eu fico pensando, se numa visita Elias fazia o que fazia, imagina habitando, né? Se numa visita, né, Eliseu fazia o que fazia, imagina habitando. E não é só os grandes homens de Deus, os grandes líderes, né, que viveram influenciados pelo Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo. Então o que nós vamos ver aqui agora não é algo melhor, é algo que os antigos não viveram, os patriarcas não viveram, né? Os grandes homens e reis e profetas não viveram, que é a habitação do Espírito Santo. Amém? Então quando eu olho para isso aqui eu fico pensando isso, mas por outro lado também eu fico pensando quão poderosa arma está em mim para fazer grandes feitos para a glória do nome de Jesus. Amém?
Então, quando nós olhamos para os profetas, nós temos que entender que eles tinham um grande privilégio. O Espírito Santo possuía eles de poder, eles faziam grande estratégia de guerras, para Gideão, por exemplo, grandes estratégias para Davi, mas visitava, operava ali, saía. Nós temos isso todos os dias. Todos os dias da nossa vida o Espírito Santo está ali, acorda, a gente fica só esperando, ou melhor, a gente acorda e ele está lá esperando. Fala, e aí, o que nós vamos fazer junto hoje? Né? E quantas vezes o que a gente faz? Eu nem estou te vendo, tudo que eu quero é um café, tudo que eu quero é isso, tudo que eu quero já começa a pensar nos problemas, não tem que sair correndo, estou atrasado e tal, e nem sequer abraça essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo e fala, Espírito Santo, hoje, vamos arrasar hoje, hoje nós temos os desafios aí para nós vencer juntos. Irmão, parece brincadeira, mas é sério. Por que a gente não desfruta de forma tão poderosa? Espírito Santo, vamos andar sobre o Jordão hoje? O Senhor andou com Elias lá, Elias andou sobre o Jordão, o Senhor estava com ele, vamos andar hoje também? E o Jordão aqui pode ter simbologias. Então, buscar a presença do Espírito Santo, ter essa presença gloriosa do Espírito Santo. Hoje não é pregação, não. Então, foi um sinal do cumprimento das promessas aos judeus e ao mundo. Então, a partir de agora, é um novo tempo que está vivendo de relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Eu fico pensando ainda, como pregador não tem jeito de ensinar. Eu fico pensando ainda nos profetas, participando desse tempo. Imagina Elias chegando nesse tempo. Eu assim, nossa, e agora? Eu vou abraçar aqui esse tempo de forma poderosa. Agora que nós vamos causar mesmo. Então, ter a presença do Espírito Santo é algo poderoso. Essa é a promessa, a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, por favor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Amém. Você não deu glória a Deus, não, irmão? Glória a Deus? Glória a Deus. Você lê de novo, mais forte. E dá um destaque especial para o finalzinho do versículo, que eu gosto dessa parte. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glória a Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês têm o Espírito Santo de Deus que habita dentro de vocês. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Então, se é templo do Espírito Santo, não pertence a nós, pertence ao Espírito Santo. É Ele que tem que ficar à vontade. É Ele que decora, é Ele que faz, é Ele que coloca aquilo que Ele quer, é Ele que tem que ter a liberdade para fazer. Não nós. Então não tomemos a habitação do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, lugar de habitação. Irmãos, é o seguinte, se você não quiser, ele vai morar no coração de outro, mas ele está para poder morar no coração de alguém que abre para ele poder morar. Agora tem os detalhes, o Espírito Santo é ciumento. O Espírito Santo sente ciúme da gente, não é ciumento, irmão, no contexto errado do ciúme. O ciúme nós vemos através dessa ação do Espírito Santo que o ciúme é uma coisa boa, é um zelo, é um cuidado. Agora, existe a forma errada de ciúmes, por isso que a Bíblia contesta entre as obras da carne e o ciúme. Entre a pessoa ciumenta, aquele ciúme que é mal, o lado mal do ciúme, quando ele perde o controle do domínio. Agora, o Espírito Santo ele sente ciúme no sentido de cuidado, ele quer um cuidado. De amor, de zelo, é isso. Então não faça qualquer coisa com o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Irmão, isso inclui vários aspectos. Não é simplesmente ser zeloso com o nosso corpo físico, como o templo do Espírito Santo. É importante sim, manter um cuidado com o nosso aspecto físico, como uma habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse zelo, ter esse cuidado, porque se é templo do Espírito Santo, engloba todas as áreas, irmãos, zelar bem daquilo que o Espírito Santo de Deus vai usar para manifestar. Amém? Você vê uma pessoa, entenda isso aqui de forma muito categórica que eu estou falando. Uma pessoa vem falar com você a respeito de Jesus, do Espírito Santo habitar dentro de você, mas essa pessoa é toda mal cuidada com o seu corpo em si. É uma pessoa que não tem zelo, não tem cuidado com o seu corpo, logo já vai dar um destaque mal. Então, irmão, temos cuidado sim com a vaidade, porque a vaidade, ela não provém da parte de Deus. Mas agora, a falta de zelo também não. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, nós temos que ser zelosos. Temos que ser cheirosos, nós temos que, irmãos, é isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que também é templo do Espírito Santo.
Amém? Então nós precisamos zelar dessa estrutura aqui, nós precisamos cuidar bem dela. Amém? Então nós precisamos ter essa atenção em relação ao Espírito Santo. E principalmente as ações a qual nós remetemos o nosso corpo. Existe pecado que ele não é só na mente, não é só no pensamento. Você precisa da mão para poder fazer. Você precisa do corpo para poder praticar. Então tem que ter muita atenção em relação a tudo isso. Não é que um pecado é pior que o outro, não mais. Nós precisamos ter cuidado, entendendo o zelo que temos que ter com a pessoa do Espírito Santo. Amém? O zelo que temos que ter com o nosso corpo por causa da pessoa do Espírito Santo. É algo maravilhoso, poderoso. Olha o que os antigos fizeram, os profetas fizeram, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver relatos poderosos de Pedro, Paulo. A minha esposa está falando esses dias, né, sobre a roupa de Pedro e de Paulo. Agora, Pedro, né? As roupas de Pedro, que o pessoal pegava as roupas e levava. Pedro e Paulo, os dois cheios do Espírito Santo. Se você pegasse a roupa de um ou do outro, ia dar na mesma também. Pegava a roupa e levava, e a roupa deles curava. Não é que a roupa curava, é que ali havia uma porção de unção refletida sobre a vida deles, que ativava a fé de quem estava ali, e essa fé, no nome de Jesus, fazia com que as enfermidades fossem embora. Amém? Então é algo poderoso e extraordinário da parte de Deus. Agora, imagina, né? Nós queremos isso, nós almejamos o poder do Espírito Santo, glória a Deus. O que nós precisamos fazer? Zelar do nosso corpo, para que o Espírito Santo fique à vontade, tenha prazer em estar conosco. O Espírito Santo tenha prazer em manifestar. O Espírito Santo todo orgulhoso, assim, olha, isso sim, né? O Espírito Santo, olha aqui, que maravilha, né? Olha que homem, que mulher abençoada, que desvia do mal. Quando está passando a tentação, ele corre, vira o olho para o outro lado, né? Quando está no meio de uma roda de pecadores, escarnecedores, ele não se assenta. Assim como diz o Salmo, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém, não fica parado no caminho dos pecadores. É essa que é a instrução da palavra de Deus. Peca, mas foge logo, né? Pecou, foge logo, vai se arrepender, vai se converter, não fica lá parado, não fica detido no caminho dos pecadores. Amém? Então tem essa ação do Espírito Santo. Você é habitação do Espírito Santo. Amém? Então essa observação aqui é dentro do que nós já falamos. Embora o Espírito Santo tivesse agido nas eras patriarcal. O que é a era patriarcal? As eras do patriarca, né? Isso. O que é as eras dos patriarcas, então? Quem são os patriarcas da palavra de Deus? Abraão, Isaac e Jacó. Encerra, fecha. Esses são os patriarcas, considerados pais, né? É porque eles Abraão, depois Isaac e depois Jacó. Eu tinha dificuldade de decorar no início essa sequência. E a dificuldade era por quê? Porque Isaac para mim é um jovem, né? E aí Abraão, então para mim era confuso ligar Isaac como pai de Jacó. Porque Jacó, as referências são de Jacó já mais velho, embora fala dele quando nasce, fala dele quando ele foge e tal, mas as referências maiores, principalmente quando ele recebe o nome de Israel, já era mais velho. Agora o destaque, Isaac está onde? Está no sacrifício. Então um adolescente, como o adolescente é pai, mas é outra era, né? Mas então é isso, a sequência é Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois de Jacó vem o quê? Vem as 12 tribos de Israel, vem os 12 filhos, então dá origem às 12 tribos. Amém? Então aí já cresce muito, fica difícil de escolher um nome. Agora são vários líderes, mas até então eram os 3, então por isso são considerados os pais, por isso os patriarcas aqui. Amém? Então Abraão, Isaac e Jacó, bem, esses 3 aqui são considerados então os patriarcas. E depois Mosaico, então aí fica bem claro. Moisés, fala Jacó, fala qualquer outra coisa, você vai ver. Moshe. Brincadeira do Moshe aqui, que é uma expressão no grego ou hebraico, já não me falha a memória, que o nome Moisés é Moshe. E aí um pregador falando um dia, ele fala Moshe, e aí ficou bem conhecido essa expressão aí, só por causa disso, tá? Então, nessa época aí, ele nunca tinha habitado no homem, com o objetivo de cumprir uma promessa, de ser o selo da salvação. Tá? De ser o penhor da herança prometida por Deus aos que obedecem ao Evangelho. Mas a partir de agora isso aconteceria. Então, até então, essa que é a grande diferença aqui
da ação do Espírito Santo hoje para a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então nós temos um privilégio maravilhoso, amém? E uma responsabilidade também maravilhosa. Vamos ler referência? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, por favor, irmã Flaviane. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de profetário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele foi prometido. Amém. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é a garantia. Para quem está mais acostumado com o penhor, ele é o penhor. É ele que nos garante a salvação. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não está salvo. Se o Espírito Santo não estiver morando, habitando no nosso coração, a gente não tem a salvação. É ele que é o penhor. Eu costumo brincar que, por quê? Porque durante a grande tribulação, como cremos, amém? Como cremos, que a igreja será arrebatada, que Jesus vai buscar a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, amém? Antes do período de tribulação descrito de 7 anos de tribulação, nós cremos assim. Então nós cremos que, segundo o relato da palavra de Deus, que o Espírito Santo não estará presente na grande tribulação. Por isso que as pessoas não conseguirão mais, durante aquele tempo, resistir à pressão da besta, de aceitar o sinal e de negar a Cristo. Será muito mais difícil nesse tempo. Então alguns poderão ainda ser salvos, segundo os relatos da palavra de Deus. Isso é tema para um outro estudo. Mas focando aqui, eu creio que então é uma ação do Espírito Santo. Jesus, quando ele vem, o Espírito Santo sobe ao encontro de Jesus. Aí se o Espírito Santo tem o seu corpo como habitação, você sobe ao encontro de Jesus. Se ele não está no teu corpo como habitação, você não sobe, porque quem vai subir é quem tem. Ele é o penhor, ele é a garantia. Você não tem o Espírito Santo, não vai subir no arrebatamento da igreja. Então é claro como isso. Se ele é o penhor, ele é a garantia, há uma necessidade dele continuar habitando. E para ele continuar habitando, nós precisamos de dar liberdade para que os frutos sejam gerados em nós. Quais frutos? O fruto do Espírito Santo. Então, sacrificar a carne, matar a carne e dar lugar para o Espírito Santo, para ele ficar à vontade. Porque se o Espírito Santo é ignorado, é rejeitado, ele não vai permanecer. Então nós precisamos de continuar com o coração aberto para a ação do Espírito Santo, amém? Então lá no Antigo Testamento não aconteceu. No Velho Testamento o Espírito Santo agiu somente naqueles que operaram feitos miraculosos, ou naqueles que foram inspirados por Deus para revelar a sua vontade divina, amém? Nós estamos falando de reis, profetas, juízes e líderes do povo de Deus. Então era ali que o Espírito Santo descia, nessa classe, para esse determinado propósito, amém? Agora não, agora o Espírito Santo está disponível para toda a igreja de Deus, amém? Vamos lá para a gente concluir essa etapa aqui. O Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Isso implica no que Paulo diz em Tito, capítulo 3, versículo 5. A mais nova paixão da minha vida é esse versículo aqui agora, tá? Apaixonei desse versículo hoje de novo. Tito, capítulo 3, versículo número 5. Você sabia que tinha Tito na Bíblia, filho? Sabia, né? Sabia. Tem uns livros que parece que nem tem, né? Mas tem, tá? Tito, capítulo 3, versículo número 5. Quem pode ler, por favor? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Nós somos salvos através do lavar regenerador, amém? Que representa um Novo Testamento através do lavar renovador do Espírito Santo, que é o processo de santificação do cristão. Nós já vimos aqui que, inclusive, o nome Espírito Santo não é derivado só porque ele é santo, tá? Não é só por isso, ele é santo sim, como eu já referi aqui. Faz parte da terceira pessoa, né, da deidade, então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele é santo em si, mas também por causa do, digamos, ofício do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele obra um processo de santificação em nós.
Então Ele está trabalhando a santificação na nossa vida. Então Ele está nos regenerando, nos tornando mais parecido com Ele. Santo tem o sentido de separado, Ele está nos separando, Ele está trabalhando, fazendo uma obra contínua na nossa vida. Então esse versículo aí nos garante isso, somos salvos através do lavar regenerador. Não é por ações que nós temos, não, é pela fé em Jesus que nos dá o Espírito Santo, que nos faz então essas transformações poderosas. Eu queria pedir que o irmão Emílio então continuasse lendo de forma bem pausada alguns versículos seguintes também. Amém? Então o destaque dos 5 é: Ele nos salvou, não por obras de justiça, né? Mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Pode continuar então, por favor. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Segura isso só um pouquinho. Numa outra versão está assim, ó, que Ele derramou sobre nós ricamente. Ou seja, de forma graciosa, Ele derramou sobre nós. Por meio de quem? De Cristo Jesus de novo, tá? Então o foco é Jesus. Por isso o Espírito Santo é transformador, mas é só através de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a renúncia, negar a si mesmo, tomar a cruz de Jesus e segui-lo, é só através dele. Amém? Continuamos. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém. Agora continue só concluindo esse versículo de número 9 então. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Amém. O que exclusivamente o apóstolo Paulo está falando aqui? Evite discussões, né? Depois de nos introduzir a respeito da necessidade do Espírito Santo, como nós já destacamos, agora ele vai dar um conselho: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. Que lei aqui? Não é a lei da Constituição que nós temos, não, é a lei do Antigo Testamento. Aqueles debates intermináveis, principalmente os judeus tinham muito isso, porque eles ficavam debatendo a lei diz isso, a lei diz aquilo, e mais aquilo outro, e tantas coisas, e na verdade ele está direcionando, não é por lei, é por Cristo Jesus. Então esteja em Cristo Jesus. O novo mandamento é: amai uns aos outros assim como Cristo nos amou. Então esteja em Cristo Jesus. Então os ensinamentos de Jesus é suficiente, porque os ensinamentos de Jesus nos levam a um verdadeiro cumprimento do significado da lei. Então o significado de todas as instruções da lei no Antigo Testamento, Jesus ele nos transfere isso. Amém? Então o ensinamento de Jesus é o suficiente para nós cumprirmos a essência do que foi determinado através de lei no Antigo Testamento. Então olhe para os ensinamentos de Jesus e não fique com debates, discussões a respeito do que diz a lei. A lei diz isso, a lei diz aquilo, a lei diz aquilo outro, a lei diz para não trabalhar no sábado, diz para sacrificar, diz para isso, para aquilo, e Jesus está falando, e o apóstolo Paulo está falando: olhe para Jesus, o único suficiente Salvador. Ele é que vai nos remir de todo o pecado, Ele é que vai nos purificar de todo o pecado. Então fuja disso aí. Debate sobre a lei, e são questões inúteis e sem valor. E não só isso, genealogias e controvérsias. O que é a genealogia aqui? Era aquilo: eu sou filho de José, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Eles queriam de qualquer custo provar a descendência de Abraão, que sendo descendente de Abraão e que não sei o que, se achavam mais poderosos. Então, mas tudo se torna inútil perante Cristo. O próprio Senhor Jesus disse, né, um dia num discurso: a grande coisa é ser filho de Abraão. De Abraão até uma pedra Deus poderia suscitar filho de Abraão, porque Abraão ele é pai de toda a geração do povo judeu. Ele é inúmero o número da descendência de Abraão. Então essas discussões a respeito de quem que era filho e que não sei o que, não era importante agora a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus. Então fuja dessas coisas, porque não acrescenta, são discussões vãs.
Amém? É louvável sim, imagina, nós sou descendente de Abraão, mas agora em Cristo Jesus, aquele que é ímpio, que não era descendente, os ímpios que não são descendentes de Abraão, também através de Cristo Jesus teriam o direito da salvação. Então não tem, eu sou filho de pastor, glória a Deus, mas o filho da macumbeira, se aceitar Jesus, vai estar no mesmo céu que você. Então não temos aqui que ficar, glória a Deus por isso. Então não ficar nessas questões. E aí ele continua, versículo 10: evite a pessoa que provoca divisões, depois de demonstrá-la uma ou duas vezes. Está falando para evitar mesmo, fugir de tais pessoas, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando por si mesma, está condenada, por si mesma ela está condenada, ela está escolhendo aquele caminho. Então, voltem para Cristo Jesus, mantenha a presença do Espírito Santo, é Ele que nos leva, essa graça maravilhosa através de Jesus, nós recebemos, então desfrute dessa comunhão com o Espírito Santo. É essa a instrução que nós temos dentro da palavra de Deus, amém? Concluindo e fechando aqui só uma citação. A palavra de Deus afirma que ninguém verá o Senhor sem ter passado por esse processo de santificação. Tá? Não tem jeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não existe meio de pular esse processo. Comprar indulgência, isso aqui está falando sobre o catolicismo de forma clara. Não tem como, não adianta. Seja, está vindo aí semana que vem o Papa. Irmãos, você pode levar um caminhão de dinheiro para ele perdoar todos os seus pecados lá, que não sei o que, não vai perdoar. Não tem como, não tem poder para isso. O único que perdoa o pecado é o sangue de Jesus. O único que vai garantir a salvação não é o Papa, não é o pastor, não é o Pedro vir aqui orar por você, não é o apóstolo Paulo vir aqui fazer uma pregação, não. Garante a salvação é estar em Cristo Jesus e aceitar o processo de santificação com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem como pular isso aí não. Comprar indulgência, reencarnação, não tem esse negócio não. Depois que morreu, só resta o juízo, diz a palavra de Deus. Tá? Morreu o juízo, não tem, vai reencarnar para fazer obra boa, para poder. Não, para com essa conversa aí. Tá? Boas obras, até boas obras não salvam ninguém, irmão. Mas por que nós pregamos tanto a fazer boas obras? Porque nós já somos salvos. Então, como fruto de alguém bom em Cristo Jesus, que nos tornou bom, justificado, justo, nós praticamos obras boas. Porque se nós praticarmos obra mal, nós estaremos desonrando o nosso Senhor Jesus. E não há o fruto do Espírito Santo em nós. Mas não é obras que traz salvação. O pastor Cleber ele já falava: a minha vozinha foi muito boazinha, fez caridade, ajudou um monte de gente, mas viveu no catolicismo, ou viveu na Umbanda, que diz que a Umbanda é a macumba boa, né? Para coisas boas, não é isso? O pessoal tem isso, tem a Umbanda, e depois tem outro lado que diz que é isso, a Umbanda é a magia branca, que não sei o que. Não, para com esse negócio. Não teve Cristo Jesus, não tem salvação. Só Cristo Jesus é que dá o direito de salvação. Amém? O ladrão lá preso do lado de Jesus, lá para ser morto, crucificado, olha para Jesus e fala o quê? Lembra de mim quando entraste no teu paraíso? Olhou para quem? Olhou para Jesus. E olhou para Jesus, teve salvação. Não teve boa obra, teve a misericórdia de Jesus que alcançou ele. Então não tem essa. E caridade não consegue levar o homem à santificação. Não, somente a ação poderosa do Espírito Santo. Amém? Então aceita o processo junto com o Espírito Santo. Ele está junto com você. Amém? Mas ele também vai apertar contigo também. Ele vai te despertar, ele vai te tocar, para que você aceite, né, o propósito de Deus. A santificação se inicia no ato da nossa purificação, ao aceitar Jesus, da nossa conversão. E o alvo de cada cristão deveria ser de alcançar a plenitude do Espírito Santo. Nós temos a referência ali, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 ao verso número 11, nós não vamos ler, porque o nosso tempo fechou aqui. Então, o nosso foco deve ser desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Permitir com que ele realmente tenha o nosso corpo como templo dele, para relacionar. Então, conte para Jesus tudo aquilo. No início do culto eu estava orando, no período de oração, na verdade, orando para que o Senhor Jesus tenha todas as repartições da nossa vida, todos os compartimentos da nossa vida, que ele esteja em tudo. Cada área da nossa vida ele tem a chave, que seja dono verdadeiramente. Não seja aquela casa que você alugou, que tem uma porta trancada lá pelo proprietário, você nem sabe o que tem lá dentro, você nem pode entrar lá. Não. O Espírito Santo é o dono, entrega tudo para ele, tudo, tira a chave, tudo, assim entrega, joga na mão dele.
e deixa Ele trabalhar na sua vida. É só com a ajuda dele que nós vamos alcançar a vida eterna. Então, se o teu foco é a vida eterna, é no Espírito Santo esse processo, é com Ele. Amém? Aceita Jesus, você já aceitou, glória a Deus. Agora permita com que o Espírito Santo desenvolva essa santificação, amém? Na tua vida. E esse é o processo. E é isso que nós concluímos essa primeira parte aqui, essa virtude, essa gloriosa presença do Espírito Santo. Vem para nos ajudar nesse processo. Amém? Quero orar com você então, para nós encerrarmos o nosso culto. Na verdade, quero pedir a diaconisa Lana dirigir o Senhor em oração, encerrando o nosso culto nessa tarde, em nome de Jesus. Vem cá, tá aqui à frente. Meu Deus. Vai ser uma joaninha hoje. Vamos orar. Amém. Paizinho querido e amado. Ó, Te Jesus. louvamos, Senhor, Senhor, te que é bom. agradecemos por essa noite, Deus, aqui reunidos. Senhor, nesse momento de oração, nesse momento onde em seguida estivemos aprendendo a Sua palavra, onde nosso coração foi aquecido e fortalecido mais ainda, Em Senhor, nome de pelo Jesus. ensinamento da Sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem gerado, tudo aquilo que o Senhor tem dado aos nossos corações, que possamos abrir o Senhor e possamos guardar essa palavra Que assim poderosa seja, Pai, em e nome que ela de possa frutificar em nós e através de nós para aqueles que estão lá fora, Pai. E assim como o Senhor deu o Teu Espírito Santo como um presente maravilhoso para as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ser zelosos por isso, que possamos Que todos assim os seja, dias, Pai, em nome de aprender, Jesus. Senhor, contigo, aprender contigo, Espírito Santo também, como te cativar em nós, como temos você dentro de nós, com toda a liberdade, com todo o mover, com todo o seu agir, para cumprir em nós a sua vontade, que nós possamos ser essa casa maravilhosa onde você gosta de estar e onde você tem prazer de ficar nas nossas vidas. Fique conosco nessa noite, leve-nos debaixo da sua presença, guarde, Senhor, cada um que esteve presente aqui, Senhor, dedicando esse tempo a Ti, que não seja em vão, que possa ser fortalecido e edificado por Ti. Em nome de Jesus, eu te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Erga as mãos, possamos receber que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Quem recebe diz Amém. assim. Todos os irmãos presentes. Amém.